Eu estou sendo cancelado lá no TikTok por falar do curso de fotografia da Maju Trindade. E o que isso tem a ver com os tempos atuais e tudo que a gente tá passando aí no audiovisual nos últimos tempos. Se você é fotógrafo ou é alguém do audiovisual, esse vídeo é pra você. Fica por aqui porque a gente vai falar hoje sobre algumas coisas interessantes. Eu tenho certeza que alguma coisa vai servir pra você. Se você chegou na fotografia por agora, ou nos últimos 5, 6 anos, bem provavelmente você perdeu a melhor parte, a melhor fase do estudo da fotografia que já existiu no Brasil. A gente tinha, aí alguns anos atrás, nomes como Alain Lee, Everton Rosa, Robson Kunz e tantas outras pessoas que compartilhavam que, além de serem exímios fotógrafos, eles eram fantásticos em compartilhar as suas vivências e os seus laboratórios, descobrindo sobre fotografia e criando métodos e criando fórmulas para de fato trabalhar e agregar valor na vida das outras pessoas. Com o passar do tempo, eles foram descobrindo formatos de negócios para isso e, obviamente, começaram a lançar seus cursos, suas mentorias, mas a gente teve a melhor fase do ensino de fotografia. Hoje em dia, a gente tem uma métrica e a gente tem uma régua muito irregular e desqualificada pra gente entender quem são as nossas referências e quem são as pessoas que a gente vai se espelhar no nosso trabalho. Porque a gente tá aí com a mente totalmente poluída e com a visão cega pelos números, pelo algoritmo, pelo hype, pela foto que é mais hypada ou seja lá o que for que a internet ou a rede social diga que é importante. E dentro desse contexto a gente perde a chance de conhecer e a gente perde a noção de entender o que de fato faz um profissional ter uma carreira duradoura. E é o que a gente tem visto pouco hoje em dia. Profissionais que ou abandonam a carreira ou não conseguem viver do seu trabalho porque simplesmente não tem bagagem para isso. Na época desses caras que eu acabei de citar, o Alain Lee, o Robson Kunz, o Primo Tacaneto, o Everton Rosa, a gente tinha, cara, uma qualidade de conteúdo na internet feito de forma muito difícil, porque tava começando a ser inserida ali as câmeras DSLR, e esses caras já dominavam ali, já criavam formas de começar a filmar com essas câmeras, então a gente tinha um movimento muito bacana, só que o que era mais importante desses caras era a sagacidade deles para ensinar de verdade o que todo profissional deveria aprender. E eu vou dizer pra vocês, por exemplo, uma coisa que o Everton Rosa plantou no Brasil, uma semente que ele trouxe pra cá e que foi muito bacana e que foi algo que ele aprendeu porque ele só saiu do Brasil depois, ele realmente desenvolveu esse método, foi mostrar pra gente a importância de o quanto a gente deve produzir o que a gente quer vender. O Everton Rosa foi o cara que ele produzia todos os portfólios dele. Ah, eu quero fazer o street wedding. Ele ia lá, produzia o street wedding, ele gastava, ele contratava modelo, ele contratava luz, ele criava de fato o produto para apresentar para o cliente dele e falar, olha essa possibilidade aqui, porque não existia. Só que além dele ser um cara disruptivo, ser um cara que quebrou o mercado por mostrar esse tipo de coisa, ele era o cara que ensinava pra gente a necessidade de que a gente deveria pegar o nosso produto na mão e falar assim, esse produto aqui é meu, eu preciso fazer algo de valor com isso e eu preciso entender quais são as formas que eu tenho para criar mais pro meu produto, para criar uma esteira de produto. E aí o Everton trazia os álbuns, o Everton trazia possibilidade de ensaios que até hoje a gente vê muitos fotógrafos replicarem por aí. O Alain Lee mostrando toda a vivência dentro dos estúdios, ensaios externos, flash dedicado, luz externa, o Robson Kunz com os ensaios de casais, também mostrando sobre luz natural, e esses caras mostravam de forma verdadeira, uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia. Porque simplesmente a gente não tem mais acesso a esse tipo de informação, porque tudo tá ali alocado em cima do conteúdo que vai ser viral, em cima do conteúdo que vai rodar. A gente não tem mais tanto tempo pra ver. O formato, ele tem que ser sim acelerado, tem que ser mais rápido. Não tô sendo aqui um Judas sobre as novas formas de se comunicar, a gente precisa sim se adaptar e por isso também que muitos deles não fazem mais sucesso como faziam antigamente, porque realmente não conseguiram adaptar o conteúdo para isso ou até saíram do mercado, mas saíram muito bem, os que saíram muito bem e os que não adaptaram continuam vivendo muito bem. Hoje eu fiz um vídeo que tá viralizando lá no TikTok e só porque eu questionei o curso de fotografia de uma influenciadora, tá recebendo uma enxurrada de mensagens, uma enxurrada de comentários
comentários lá, obviamente, defendendo essa influenciadora, porque essas pessoas justamente acompanham a vida dela, que é uma vida linda, é uma influenciadora, inclusive, que eu adoro, eu gosto do tipo de conteúdo dela, mas que levanta justamente a problemática da gente seguir hoje em dia perfis e padrões simplesmente focados na internet, simplesmente focados numa aesthetic. E aí a gente vê, de fato, é onde a gente separa as pessoas que conseguem, de fato, viver de arte e as pessoas que se aproveitam da arte para vender um sonho para outras pessoas focadas ali simplesmente numa aesthetic. E eu sei a importância de levantar esse tipo de questionamento porque eu tô falando também da minha geração, eu tô falando também de pessoas iguais a mim que veem esse tipo de coisa, se encantam e querem ser iguais a essas pessoas, porque a vida é incrível, se eu fizer igual eu vou ser igual. E não é assim, porque a gente precisa de fato construir a nossa história, a gente precisa ter a nossa trajetória, a gente precisa construir o nosso jeito de se comunicar, o jeito da gente criar e vender o nosso produto, e foi o que essas pessoas fizeram. Mas quando a gente traz o conteúdo, quando a gente traz a informação para um lugar tão raso, onde simplesmente, olha que legal esse feed, olha que legal esse aesthetic, tu não vai ser a pessoa que vai estar dentro do mercado botando o teu nome, criando a tua atmosfera, criando o seu ponto de vista, criando a sua linha de raciocínio ali dentro do mercado, porque simplesmente a aesthetic não se mantém. A prova disso são esses altos e baixos aí de todas as tendências que a gente vê, e você ter um trabalho baseado em tendências, você ter um trabalho baseado num aesthetic, num formato de vida perfeito, num preset perfeito, isso é um tiro no pé, para não dizer um tiro na cabeça, porque de fato você vai passar. E aí a gente entra numa outra questão que é mercado. Muita gente entra porque é bonito andar com uma câmera pendurada, é legal fazer uma ou duas fotos, mas cadê? Me mostra o seu portfólio, me mostra uma sequência de trabalhos realizados, me mostra aí uma trajetória usando esse equipamento, uma trajetória mudando de equipamento, uma trajetória sua avançando de nível, me mostra. A gente não acha, porque hoje todo o trabalho tá focado em 3 fotos pro feed, um Reels bonitinho, e tá todo mundo se apegando nisso pra dizer que é super profissional, o que cria tendência sendo aesthetic. Então assim, são coisas que são muito delicadas. Obviamente que esse vídeo não é pra todo mundo, é pra quem de fato quer entender do mercado, quer poder viver de fotografia, quer de fato ganhar dinheiro, e eu fico muito triste em ver isso. E ao mesmo tempo que a gente tem essas pessoas aesthetics hoje em dia, a gente tem os grandes mentirosos. A gente tem as pessoas que estão aí no mercado com acesso a algumas coisas e dizendo que são outras, sabe? São pessoas que botam o dedo na cara de todo mundo, são pessoas que empurram o mercado de uma forma totalmente errônea, que não abrem espaço para conversa, só dizem como a coisa deve ser, que não abrem discussão sobre o que de fato é o mercado. São pessoas que mentem para ter audiência de outras. São pessoas que alugam carro para dizer que é seu, que aluga casa para dizer que é sua e diz que tá ganhando aquilo com a fotografia, com o vídeo, enquanto simplesmente a gente poderia ter uma conversa aberta, ou enquanto simplesmente a gente poderia desenvolver uma comunidade que tá forte porque tá entendendo de fato que todo mundo passa por problemas. Enquanto a gente poderia construir uma comunidade que se fala, que troca informações e que entende de verdade o que está acontecendo. É muito bom quem já percorreu um certo caminho ali dentro do mercado, porque a gente consegue de fato identificar esses gaps aí nas falas, no modo de vivência, a gente consegue identificar essas coisas de forma fácil. Mas isso eu entendo que não é para todo mundo. E aí que tá o problema, e é por isso que a gente tem que fazer esse movimento, trazer informação de verdadeira, de fazer as pessoas pararem, pensarem e refletirem se tudo isso é verdade, ou se isso vale a pena, ou se isso é dessa forma, ou se não é. Vamos questionar, vamos trazer mais informações que de fato sejam de valor para a vida das pessoas e que a gente consiga criar um mercado forte, um novo mercado, eu acredito muito nisso. E se você souber construir ali de fato a sua narrativa, você souber construir a sua história, você também vai ter sucesso no que você quer fazer. Enfim, queria só fazer esse vídeo aqui meio como um desabafo e saber a opinião de vocês sobre tudo isso que eu acabei de falar. Valeu!